No meio da noite, o radar da base captou um sinal fraco, quase imperceptível. Ela estava invisível para quase todos. Uma sombra no sistema de vigilância. Os operadores tentavam rastrear, mas o nome que aparecia na lista fez tudo mudar. O comando parou o que estava fazendo e trocou olhares apreensivos. Esse nome não pode ser ela, sussurrou um oficial, quase incrédulo. Ela era uma ex-agente de operações especiais, desaparecida há anos, dada como morta. Enquanto o relógio corria, a ordem veio rápida e clara: cancelar a missão. Imediatamente, ninguém entendia o porquê, mas obedeceram sem questionar. Havia mais em jogo. Dizem que na guerra, o passado nunca fica enterrado de verdade. Ela, conhecida como Sombra, tinha habilidades que ultrapassavam qualquer treinamento comum. Quando desapareceu, todos acharam que fora capturada ou pior, mas o comando sabia que seu nome carregava segredos que podiam abalar estruturas. Enquanto isso, no outro lado do mundo, ela lutava para sobreviver em silêncio, sem comunicação, sem apoio, apenas a força da experiência e da coragem. O radar a localizou num momento crucial, e o perigo voltou a rondar. Aquele reconhecimento mudou tudo, e o comando tomou uma decisão drástica. O capitão Rafael recebeu a ordem de abortar a operação imediatamente. Ele não entendeu o motivo, mas sabia que era um assunto delicado. No centro de comando, o clima era tenso. Todos aguardavam instruções. Ela é uma lenda viva, mas também uma peça perigosa, comentou o chefe de inteligência. Histórias sobre suas missões circulavam entre os oficiais, sempre envoltas em mistério. Alguns a admiravam, outros temiam o que ela poderia desencadear se retornasse. Enquanto isso, a Sombra preparava seus próximos passos, ainda fora do alcance do radar. Sua existência era um enigma que o comando preferia deixar em silêncio. A notícia vazou para alguns poucos membros da equipe, menos ninguém fora do círculo. Sabia? O capitão Rafael sentia a pressão crescer a cada instante. Por que cancelar uma missão importante só por causa de um nome? Era a pergunta que não saia da cabeça dele. O comandante mais velho explicou. Ela tem inimigos que querem que ela desapareça para sempre. E o que isso tem a ver conosco? Rafael insistiu. Tudo, porque onde ela pisa, o jogo muda menos para melhor ou para pior. E naquele momento, ele percebeu que aquela sombra tinha um poder invisível. Enquanto a operação era abortada, a sombra caminhava por ruas escuras de uma cidade estrangeira. Ela mantinha o olhar atento, cada passo calculado para não ser detectada. Sabia que estava sendo caçada, não apenas pelos inimigos comuns, mas por forças maiores. Seu passado era um peso e uma arma, ao mesmo tempo. A vida de agente tinha deixado marcas que iam muito além do físico. O silêncio em volta dela falava mais alto que qualquer rádio ou chamada. Ela não era apenas uma sombra no radar, era um fantasma na guerra. E o comando sabia que mexer com ela era um risco que poucos entendiam. No quartel-general, reuniões se multiplicavam, tentando entender os próximos passos. O comando avaliava se devia tentar localizá-la ou deixar que permanecesse invisível. Ela é a chave para evitar um desastre maior, disse o chefe da inteligência. Mas havia um preço alto a pagar para trazê-la de volta. Para alguns, era uma questão de segurança nacional. Para outros, vingança pessoal. Rafael, dividido entre cumprir ordens e entender a complexidade da missão. E assim, uma rede de segredos começava a se desdobrar, envolvendo todos ao redor. Ninguém podia prever quem sairia vivo dessa sombra. A sombra se lembrava dos dias em que confiava plenamente na equipe, mas traições e perdas a fizeram desconfiar até do próprio comando. Por isso, agora, andava sozinha, contando apenas com suas habilidades e instintos. Ela sabia que o reconhecimento do radar não era um sinal de segurança, mas uma armadilha. Cada passo adiante era calculado, cada silêncio um escudo contra o inimigo invisível. Mas a esperança persistia, um fio tênue, que mantinha sua vontade acesa. E enquanto isso, o comando preparava movimentos que poderiam mudar o rumo da guerra. Entre sombras e segredos, a batalha estava apenas começando, no centro de comando. Rafael recebeu uma mensagem criptografada, direta para ele. Confie apenas no que vê. A sombra é a luz que eles temem. Ele não sabia quem enviar aquilo, mas entendeu que estava no meio de algo maior. A missão cancelada tinha desencadeado uma série de eventos imprevistos, e agora, o comando não podia recuar. Não com o nome dela na jogada. Enquanto isso, a sombra observava o movimento do outro lado da linha de fogo. Sabia que era um jogo perigoso, mas também sabia que não estava sozinha, e que seu passado ainda tinha muitos capítulos para serem escritos. O capitão Rafael começou a montar uma equipe especial para encontrar a sombra. Ele precisava de homens e mulheres de confiança, com habilidades únicas. A equipe seria discreta, rápida e preparada para o inesperado.
Cada membro conhecia as histórias e os perigos da missão. O desafio era maior do que qualquer operação anterior, mas a determinação em cumprir o objetivo unia todos eles. Enquanto isso, a Sombra seguia em silêncio, preparando sua própria ofensiva. Ela sabia que o jogo não era apenas para sobreviver, era para vencer. Se o comando reconheceu o nome dela, é porque sabem do que ela é capaz, refletiu Rafael. Ele estudava mapas, contatos e informações que revelavam a extensão da missão abortada. A tensão aumentava a cada minuto. Enquanto isso, a Sombra desaparecia no horizonte, mais uma vez invisível para o radar. Mas a guerra entre sombras e luzes estava longe do fim, e uma decisão estava por ser tomada que definiria o destino de muitos. Era hora de escolher lados e enfrentar o que vinha com coragem. E você, está preparado para essa história? O capitão Rafael reuniu sua equipe especial numa sala fechada e segura. Cada rosto mostrava a mesma mistura de determinação e apreensão. Estamos lidando com alguém que já passou por tudo que podem imaginar, alertou ele. As imagens da Sombra no radar ainda estavam frescas em suas mentes. Ela não era apenas uma ex-agente, era uma força da natureza, quase imbatível. Rafael sabia que confiar na equipe era o único caminho para evitar um desastre. Enquanto isso, nos bastidores, o comando monitorava cada movimento dela. A guerra silenciosa entre eles estava entrando numa fase crítica. A Sombra passou a agir com mais cautela. Sabendo que o cerco apertava, ela não podia mais confiar em ninguém, nem mesmo no silêncio da noite. Cada passo fora da vista do comando era uma vitória temporária, mas suas habilidades e instintos mantinham a esperança viva. No centro de comando, relatórios chegavam, com detalhes sobre possíveis aliados e inimigos. Rafael estudava cada um, tentando antecipar as ações da Sombra. A tensão crescia a cada segundo que passava. E o tempo era o inimigo. Enquanto isso, a Sombra planejava um movimento decisivo. A equipe de Rafael avançou para a primeira operação de reconhecimento fora da base. A missão era simples: localizar a Sombra e entender seus próximos passos. Mas na prática, nada era tão simples naquele jogo de sombras. Ela desapareceu antes mesmo que pudessem chegar perto. Isso só aumentou o respeito e o medo que sentiam por ela. Cada segundo de silêncio dela significava que estava sempre um passo à frente. Enquanto o comando pressionava por resultados, a Sombra mostrava que não era uma presa fácil. E a verdadeira batalha começava a se desenhar. Se você está gostando da história, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. O nome dela corria pelos corredores militares como um sussurro. Ninguém sabe onde está, mas todos sentem que algo vai acontecer. Rafael começou a questionar até que ponto o comando podia controlar essa missão. Havia forças, dentro do próprio exército, que preferiam que ela permanecesse desaparecida. Segredos enterrados ameaçavam emergir e mudar tudo. A Sombra era mais do que um nome no radar. Era uma verdade que o comando não queria enfrentar. E o jogo entre luz e sombra se tornava cada vez mais intenso. Enquanto isso, a Sombra fez contato com um velho aliado, alguém confiável. Ela precisava de ajuda para desarmar uma armadilha que o comando desconhecia. Os inimigos que a caçavam não eram apenas externos. Havia traições internas. O passado sombrio dela revelava que ninguém estava seguro naquele jogo. Cada movimento era pensado para proteger algo maior que ela mesma. Rafael descobriu pistas que sugeriam um plano oculto dentro do exército. Isso aumentou a urgência de encontrá-la, antes que fosse tarde demais. A Sombra, porém, tinha seus próprios planos para virar o jogo. O clima na base ficou tenso com rumores de que a missão poderia envolver civis. Isso complicava tudo, e o comando teve que restringir informações. Rafael sentia o peso da responsabilidade crescer a cada decisão. Ele passou noites em claro, analisando dados e estratégias. A Sombra continuava invisível, mas seu impacto já era sentido em todos os níveis. Era uma peça-chave que podia evitar ou causar um desastre. E naquele silêncio que antecedia a tempestade, cada escolha contava. Os olhos do comando estavam fixos nela menos, e só ela sabia o que faria a seguir. A equipe de Rafael fez uma incursão arriscada numa área conhecida por esconder operativos inimigos. Foi uma tentativa de forçar a Sombra a agir, mas o plano falhou. Ela apareceu por um instante, deixou uma mensagem enigmática e desapareceu novamente. Vocês não me caçam. Eu escolho um momento de aparecer. Essa frase ecoou na mente dos soldados e aumentou ainda mais o mistério. Rafael começou a perceber que não era só uma caçada a menos. Era um jogo de paciência e inteligência. Cada movimento dela tinha uma mensagem oculta, e decifrá-la seria crucial. Enquanto isso, a missão cancelada ainda pesava como uma sombra sobre o comando. No quartel-general, uma reunião secreta foi convocada para discutir o futuro da operação. Membros do alto comando debatiam entre manter a missão suspensa ou avançar com riscos calculados.
O nome dela continuava a polarizar opiniões. Alguns acreditavam que trazê-la de volta significaria vitória, outros, desastre. Rafael estava dividido, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. A sombra, por sua vez, observava de longe, preparando seu próximo passo. Sabia que o tempo corria contra todos, mas confiava em sua experiência. E a tensão entre luz e sombra atingia seu ponto máximo. Numa noite chuvosa, a sombra finalmente fez contato direto com Rafael. Se quer me encontrar, siga as pistas que eu deixo para trás. Era um desafio e um convite ao mesmo tempo. Rafael sentiu o frio da responsabilidade e a esperança misturados naquele recado. A busca que parecia impossível agora ganhava uma direção clara. Cada pista era uma peça do quebra-cabeça que podia salvar ou destruir vidas. E a guerra silenciosa entre eles chegava a um novo capítulo. Agora, era questão de tempo e estratégia. A equipe especial começou a seguir as pistas deixadas pela sombra, cada uma mais complexa que a outra. Rafael se dedicava a decifrar mensagens codificadas e sinais sutis. O comando acompanhava tudo de perto, consciente dos riscos envolvidos. Enquanto isso, a sombra se preparava para uma ação decisiva, que poderia mudar tudo. Ela sabia que o reconhecimento do comando havia sido só o começo, e que a verdadeira missão estava por vir. Não só para ela, mas para todos envolvidos. Se está curtindo a história, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa missão. Prepare-se para o próximo capítulo. Menos a tensão só aumenta. A equipe de Rafael avançava com cautela, seguindo cada pista deixada pela sombra. O clima era de tensão máxima, pois sabiam que um erro poderia ser fatal. Cada movimento era monitorado pelo comando, que esperava um resultado decisivo. Enquanto isso, a sombra preparava sua ação final. Silenciosa e certeira. Ela sabia que o momento da verdade estava chegando. Não podia falhar. Rafael sentia o peso da responsabilidade maior do que nunca em sua carreira. A guerra que parecia invisível, finalmente se tornava clara para todos os envolvidos. E a sombra que era só um nome no radar, começava a se tornar uma lenda viva. Durante a noite, a sombra invadiu uma base inimiga para coletar informações cruciais. Seu movimento foi preciso e rápido, deixando nenhum vestígio para trás. O comando recebeu as informações horas depois, comprovando a eficácia dela. Rafael percebeu que, mesmo distante, a sombra controlava o campo de batalha. Ela não era uma ameaça. Menos era a esperança silenciosa de todos que ainda lutavam. Enquanto isso, inimigos começavam a se movimentar, sentindo a pressão aumentar. A operação cancelada anteriormente tinha sido um erro que agora precisavam corrigir. E a sombra era a chave para essa correção, embora poucos admitissem. No centro de comando, debates acalorados aconteciam entre oficiais de alta patente. A presença da sombra dividia opiniões, mas era impossível negar seu valor. Ela é uma arma secreta que não podemos desperdiçar, disse um general veterano. Outro oficial alertava para os riscos de trazê-la de volta sem controle total. Rafael tentava mediar, consciente da delicadeza da situação. A guerra era mais do que confrontos e rara política, estratégias e confiança. A sombra, que antes era ignorada agora, comandava respeito absoluto, e a decisão sobre seu destino estava prestes a ser tomada. Enquanto isso, a sombra encontrou um velho companheiro de armas em território hostil. Eles conversaram rapidamente, trocando informações vitais para o futuro. O passado parecia distante, mas as cicatrizes ainda eram visíveis. Ela sabia que para sobreviver, precisaria mais do que força, menos precisaria de aliados. Rafael recebia atualizações constantes e sabia que o tempo era seu maior inimigo. A guerra silenciosa entre ela, o comando e os inimigos estava prestes. Cada segundo contava, e as apostas nunca foram tão altas. E no meio desse jogo, a verdade estava prestes a ser revelada. Um ataque surpresa testou a resistência da equipe de Rafael. Eles foram pegos de surpresa, mas reagiram com rapidez e precisão. A sombra monitorava de longe, pronta para agir caso algo saísse do controle. O comando finalmente decidiu que era hora de oficializar a missão. Rafael recebeu ordens para coordenar o resgate e a extração da sombra. Era a última chance de mudar o rumo da guerra e garantir a vitória. E apesar dos riscos, todos estavam determinados a vencer. O silêncio da sombra agora era um grito de guerra para a equipe. A operação de resgate começou antes do amanhecer. SOB, Total Sigil. Rafael liderava as forças especiais com um misto de esperança e medo. Cada passo dentro do território inimigo era uma dança com a morte. Finalmente encontraram a sombra em um local isolado e fortificado. Ela estava preparada e não mostrou surpresa com a chegada deles. A equipe se uniu rapidamente, prontos para sair antes que os inimigos reagissem. O comando monitorava tudo em tempo real.
nervoso e atento, e a missão que antes fora cancelada agora estava em suas mãos. Durante a extração, uma emboscada obrigou a equipe a reagir imediatamente. Tiros, explosões e movimentos rápidos marcaram aquela noite de tensão. A Sombra mostrou suas habilidades únicas, protegendo todos com maestria. Rafael viu em primeira mão porque o comando havia confiado nela. Eles conseguiram escapar, mas não sem perdas e cicatrizes emocionais. A operação foi um sucesso, mas a guerra ainda estava longe do fim. O nome da Sombra já ecoava por toda a base como símbolo de resistência, e a equipe sentiu que haviam vivido algo que mudaria suas vidas para sempre. No retorno à base, a Sombra recebeu homenagens discretas, mas sinceras. Rafael se aproximou e disse: "Você não é mais só uma sombra para nós." Ela sorriu, sorriso que misturava alívio e tristeza. O comando finalmente reconhecia seu valor, mesmo que o preço tivesse sido alto. Histórias começaram a ser contadas sobre sua coragem e determinação, e o exército ganhou uma nova esperança em meio ao caos da guerra. A missão cancelada se tornou uma lenda que inspiraria futuras gerações, e a Sombra finalmente encontrou seu lugar à luz do dia. Dias depois, uma cerimônia reservada aconteceu na base militar. A Sombra foi oficialmente reintegrada ao comando como uma consultora especial. O general que antes ordenara cancelar a missão a cumprimentou pessoalmente. "Você é a verdadeira luz nas sombras", disse ele, com respeito e admiração. Rafael sentiu orgulho de ter participado daquela reviravolta histórica. O exército começava a mudar sua visão sobre agentes como ela. A guerra continuava, mas a esperança nunca esteve tão forte. E a Sombra que virou luz passou a guiar novos soldados na escuridão. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias incríveis, de coragem e honra. A Sombra não era mais invisível, nem esquecida. Seu nome ecoava nos corredores militares, inspirando respeito. Ela provou que mesmo as sombras podem trazer a luz mais forte, e que coragem, determinação e sacrifício são armas poderosas. Essa é a história de uma mulher que mudou o jogo. E agora, seu legado está garantido para sempre. Obrigado por acompanhar essa jornada. Até a próxima missão. Missão cumprida.